Olá, eu sou Marta Sarmento e esse é o Conversando Negócios, um programa que fala sobre empreendedorismo, carreira e negócios. Hoje, a minha convidada é Maribel Patti, advogada especialista em direito da mulher e violência contra a mulher? Violência doméstica. Violência doméstica. Bem-vinda, Maribel. Obrigada, Marta. É um prazer estar aqui com você nesse espaço que dá tantas oportunidades para tantas mulheres, né? Nós nos conhecemos desde 2018 e foi num projeto inicial teu, eu sou empreendedora, e agregou muito para o meu negócio que estava iniciando lá em 2018. Então, em primeira mão, gostaria de te agradecer por todas as oportunidades que destes a mim e também ao meu escritório, né, que é a PN Advogadas, que eu tenho como sócia a doutora Anne Caroline. Então, que é um espaço muito importante para as mulheres que estão aí buscando se qualificar para o mercado de trabalho ou para os seus negócios, para realmente criar uma condição financeira melhor, que isso também vai ser uma possibilidade para que elas saiam desses relacionamentos abusivos, né? Porque, às vezes, o que mantém a pessoa naquele relacionamento que não é legal, enfim, é a condição financeira. Então, ela entendendo que ela pode ter um negócio, um pequeno negócio, né, ou que ela pode vender um serviço, um produto, enfim, que aquilo pode ser uma fonte de renda para ela, para os filhos e também para a próxima família, é bastante importante. Então, o teu espaço é bastante agregador aí de questão social para todo mundo. Muito obrigada, André. Pois é. Sou empreendedora, foi um projeto que eu iniciei em 2015 e que tinha um propósito de dar espaço para a mulher empreendedora, divulgar seus negócios, aprender, trocar, se relacionar. E é o que a gente faz aqui, abrir espaço para mulheres que têm conteúdo para divulgar, para que outras pessoas possam aproveitar desse conteúdo. E falando nisso, Maribel, tu tem muito conteúdo e é muito relevante a gente falar sobre esse tema, porque a questão financeira para as mulheres, isso não tem classe social, né? Não é tem. Bem importante a gente falar. Isso, a questão da violência doméstica, né? Até um dos mitos que as pessoas acreditam que a violência doméstica acontece em lares ou em ambientes muito simples, muito pobres, mas isso não é uma realidade, né? Então, assim, hoje eu trabalho, meu público é 90% de mulheres e eu atuo com bastante casos de violência doméstica, então eu posso dizer que não tem grau de ensino, não tem condição social, não tem condição financeira. Então, a gente, assim, a violência, ela atinge todos os níveis, né? Independente de quem for, de raça. A gente sabe que, por exemplo, as mulheres de raça negra são mais atingidas por essa questão da violência, mas não é um padrão. Hoje em dia, questão financeira, né, ela acontece. Eu já tive casos de pessoas, né, de mulheres com uma condição financeira bastante, diz assim, satisfatória, só que elas viviam totalmente dependente daqueles maridos, naquele controle, e elas estavam naquela situação e não sabiam o que fazer, né, e como fazer, né. Então, a partir dessas situações que eu venho vivenciando há bastante tempo, né, e também pelo meu lado social, no ano passado eu estava um pouco insatisfeita com a advocacia, né, a gente tem um negócio, tem um empreendimento, e eu estava muito pensando se era aquilo que realmente fazia sentido para mim, se era isso que eu queria manter para minha vida, né? Eu estava passando por muitas crises de ansiedade, né? A gente lida com problemas, né? Sim. Então, aquilo foi se agravando e na terapia eu fui tentando pensar no que eu poderia fazer dentro disso que eu gosto muito, que é a área jurídica, mas que eu pudesse ter um lado social que agregasse alguma coisa, né? Que fizesse a diferença para alguém. Então, eu comecei a desenvolver um e-book para trazer informações para as mulheres, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito consciente, muito para frente, né? E eu também tinha essas questões que às vezes a gente pergunta, mas por que ela ainda está nesse relacionamento? Por que ela não faz nada? Então, eu pensei, ela precisa saber que ela está nesse tipo de relacionamento.
Então eu pensei no que fazer e eu resolvi trazer um e-book com informações muito claras e objetivas do que é a violência doméstica, como ela acontece, como que a mulher está inserida nesse ciclo de violência, às vezes ela não se dá conta, né? O que ela pode fazer se ela se der conta que ela está passando por um relacionamento abusivo, quem que ela tem que buscar, quem pode ajudar ela, né? Então, assim, também o e-book ele traz algumas perguntas e respostas, que são as maiores dúvidas que as mulheres têm quando elas vêm para o escritório buscar um atendimento, né? E também com o e-book eu pude, vamos dizer assim, agregar o meu lado social, sim, que eu ajudava já como advogada parceira de um grupo de mulheres que se reuniam para ajudar uma amiga. Sim. E eu pensei, vou destinar parte da venda deste e-book, porque esse e-book ele não é para fazer dinheiro. Ele é para ensinar as mulheres para que elas tenham esse conhecimento, né? Que eu acho que é muito importante a gente saber. E eu posso ajudar alguém que faz alguma coisa por essas mulheres, né? Às vezes, eu faço a menção do transmitir o conhecimento, de orientar, mas eu não coloco a mão na massa, né? De ensinar alguma coisa que ela possa realmente fazer o dinheiro, né? Do que ela pode investir, como ela deve conduzir. Então, eu resolvi destinar parte desse valor da venda dos e-books para o Instituto As Lolas, que hoje faz cursos profissionalizantes de diversas áreas para que essas mulheres comecem a aprender a ter renda, dinheiro para poder pensar em sair, libertar, com certeza, é isso. Porque, como a gente falou, diferente de qual é a situação, ninguém casa ou se relaciona com um agressor. Então, por isso, talvez seja bastante difícil das mulheres identificar quando estão no relacionamento. É isso? Isso. É bastante difícil entender, porque geralmente são homens que ou são narcisistas, têm algum grau de psicopatia ou borderline. Então, assim, eles têm alguma questão psicológica bastante acentuada, né? Então, o que acontece? Geralmente, no início dos relacionamentos, é tudo lindo, tudo ótimo, são flores, recados, jantares, tem a conquista, mas o homem, né, em si, ele dá muitos sinais pequenos, né? Às vezes é um controle da tua roupa, né? Às vezes ele faz uma piadinha que, por exemplo, sobre se tá magra ou se tá mais gordinha. Então, começam com pequenas coisinhas que as mulheres acham que é uma brincadeirinha. Ah, ele tá falando isso porque ele gosta de mim, não sei o quê. Então, a mulher ainda tem essa questão da fantasia porque nós fomos ensinadas a ter uma outra pessoa para validar a nossa felicidade. E aí, o que acontece? Ela fica assim, não, é porque ele faz isso porque ele me ama. Ele tá preocupado que alguém vai me assediar na rua porque a minha saia tá curta. Não, mas isso é um controle que ele tá fazendo. Então, vem em pequenos detalhes, né? Então, a mulher às vezes se perde um pouquinho nessa questão do identificar esses sinais, porque tem a questão da paixão que dá a cegada, né? E às vezes tem toda essa questão, essa pressão social, eu digo que a gente tem sobre a gente, que é uma questão cultural de precisar casar, de precisar ter filhos, de precisar. Só que a gente não precisa nada, né? Então, assim, se a gente estiver satisfeita da forma que a gente escolher viver, tá tudo bem. Sim, o que tu falaste, assim, do controle, mas que passa disfarçado de uma piadinha, uma brincadeira, ou então até de proteção, muitas vezes é justamente desta forma que ele vai levando, enganando, para que ele possa continuar agredindo. Isso, e na verdade, assim, uma das coisas que a gente precisa também esclarecer é que a violência física ela é a última das formas da violência que acontece. O que a gente mais se depara hoje são com as formas de violência psicológica, patrimonial, moral. A física ela é o último estágio, quando o respeito ele já não existe mais em nenhum grau, né? Mas assim, a questão psicológica ela é muito forte hoje.
né? Então, assim, a questão de desqualificar a mulher como mãe, como mulher em si, como a forma dela se vestir, como a forma dela se comportar. Então, assim, são coisinhas que vão fazendo esse homem manter esse controle sobre essa mulher e com que ela permaneça nesse relacionamento. Até nós estávamos conversando antes, no sentido de que ela não se dá conta desse ciclo que ela está vivenciando, porque a partir do momento que ele xinga, ofende, ameaça, no outro dia a mulher se questiona, será que eu realmente fiz algo que eu mereci isso? Realmente eu acho que eu desagradei, ele não deveria ter falado determinada coisa. Então a mulher ainda se questiona, ela se sente culpada. E o que a gente mais sente nos atendimentos é a mulher que ela realmente se sente, ela é uma vítima. Então ela faz esse processo 2 vezes, de vítima dele e vítima dela, porque ela se considera uma culpada. Né? Então é difícil a mulher entender que ela está nessa posição, ela é uma vítima porque alguém fez algo ruim para ela, e não porque ela fez algo para alguém. Mas é porque ela vai ouvindo isso todos os dias, digamos assim, e eu acredito que ela passe a acreditar naquelas ofensas, naquelas queixas, naquelas agressões, como se ela estivesse fazendo algo, porque vai minando a autoestima, Sim. O entendimento, não é? Ela acredita naquilo como se fosse uma grande verdade. E aí depois, esse processo psicológico de desmistificar que ela não é aquela pessoa e que ela se transformou nessa pessoa talvez para agradar ele, né, o companheiro, né, enfim, isso é uma coisa que demora bastante tempo, até a mulher entender que aquilo é um relacionamento abusivo, que é violento, né, que ela está passando por aquilo, às vezes até ela tomar consciência demora, e dar esse primeiro passo da denúncia também demora, né? Então eu sempre digo para as minhas clientes, as pessoas que vêm até o escritório, ou até mesmo nas rodas de conversa, eu digo, o importante é você ter consciência de que isso que o seu marido está fazendo, por exemplo, que acontece muito, o marido vai lá e compra um carro novo, mas ele não questionou a esposa se eles poderiam comprar aquele carro novo, se ela concorda com aquele carro novo, se é aquele modelo que ela gostaria de comprar, ele simplesmente vai lá e compra, ele traz o carro para casa, né? Sim. Então, isso é uma forma de violência patrimonial que as mulheres não se dão conta, né? Então, assim, o que é importante, eu sempre digo, é importante você saber o que é e você estar nesse relacionamento de forma consciente. Para você saber, ok, ele é abusivo nessa forma, mas eu aceito e tá tudo bem. Se você aceita, tá tudo bem. Agora, você ser ignorante, né, dentro da informação e continuar ali sem saber o que fazer, na questão de sempre ser vítima, né, e queixosa, tipo, ele é ruim, mas eu continuo, né, também não vai resolver. Então, eu sempre digo para as mulheres, seja consciente e você faça o que você quiser a partir desse ponto, porque também precisa ter coragem, né? É que eu ia te perguntar, mas no ponto de chegar a fazer uma denúncia, coisa assim, aí vem antes o que tu falaste da cegueira por estar apaixonada, por gostar, e porque, como a gente falou, não foi sempre assim. Quando tu iniciou o relacionamento, não tinha enxergado desta forma. Você foi vivendo e foi acontecendo, digamos, ou se mostrando desta forma. Como é que tu faz para que a pessoa consiga ter a coragem de romper esse ciclo? Então, tem alguns casos, né, que as mulheres já vêm preparadas, independente da idade, tá? Eu já tive clientes de 25 até 75 anos de idade, em situação de violência doméstica, de alguma forma. Então, tem algumas que já vêm muito decididas, porque elas já pesquisaram, elas já sabem, elas já né, entendem que aquilo é violência. Mas tem algumas que elas vêm para entender. E aí, o que acontece? Elas vêm, elas entendem, elas não tomam nenhuma providência naquele momento. Dali 6 meses, elas procuram de novo, porque elas querem entender um pouquinho melhor. Talvez tenha negação também, né? É muito mais fácil negar o que está acontecendo. Isso, talvez seja mais prático. Ou também teve nesse meio de caminho
que o companheiro foi lá e disse, tá tudo bem, eu vou mudar, as coisas vão mudar. Eu já tive caso que no eu vou mudar, o companheiro deu um carro de presente para a mulher. Então, assim, começa também a ir naqueles pontos frágeis que às vezes a gente treina. Talvez essa pessoa, ela não teria condições financeiras de prover aquele carro, mas ela ganhou um presente. Então, fica aquela questão da gratidão. Ele me deu, ele vai melhorar. Então, tem sempre aquela história de... Ele está tentando. Isso, ele está tentando, né? Eu digo que é a mulher enfermeira, porque ela está sempre cuidando e ela vai fazer aquilo mudar, né? Ela vai curar. Ela vai sarar, só que não vai. Então, assim, às vezes ela demora, vai e volta, e tem muitas que procuram para, inclusive, que a gente acompanhe na delegacia, porque não tem coragem de ir sozinhas, né? Hoje a gente tem as delegacias especializadas da mulher para fazer esse atendimento, esse acolhimento inicial, mas, assim, ambiente de delegacia não é algo legal, né? Eu digo assim, não é uma coisa que tu vai porque tá acontecendo uma coisa feliz, é porque realmente teve uma prática de um crime para te procurar. Então, assim, às vezes ainda o atendimento, ele é de acolhimento nas delegacias, sim, geralmente são mulheres que atendem, né, para ter essa questão de empatia, mas a gente ainda tem bastante demora nesse atendimento, né? Eu já tive casos de ficar 4, 5 horas dentro de uma delegacia para fazer um registro de ocorrência, né? Então, hoje, o que a gente tem de facilidade também, né, em relação à Lei Maria da Penha, que é a nossa lei maior, uma das melhores leis que a gente tem no mundo hoje sobre violência doméstica. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já segue o assunto. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. E vamos agora continuar a nossa conversa com a doutora Maribel Patti. Vamos voltar à Lei de Maria da Penha e à questão dos atendimentos nas delegacias. Sim. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a questão do processo de registro de ocorrência na delegacia, às vezes ele é um pouco lento, né, como eu mencionei, já tive casos de ficar 4, 5 horas ali para fazer um registro de ocorrência. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz algumas mudanças, né? É uma das melhores leis que a gente tem hoje de legislação sobre violência doméstica do mundo, apesar dos números ainda serem muito impactantes, né? E hoje a gente não precisa exatamente ir à delegacia para fazer esse registro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma denúncia através da Defensoria Pública, do Ministério Público, de um advogado particular. Então, a pessoa pode vir ao meu escritório e dizer, Maribel, a minha situação é essa, eu estou passando por uma situação de violência, a gente vai verificar e a gente entra com um pedido de medida protetiva, né? Então, o juiz vai fazer essa análise, a gente não precisa necessariamente fazer o registro policial, mas ele é importante também para a gente fazer esse indicativo de números, né? Que hoje a gente tem... Vamos dizer assim, eu digo o ranking, né? O Brasil é o 5º país com maior número de feminicídios no mundo, né? E recentemente saiu o ranking da violência doméstica em relação ao passado, 2023. Então, a ONU divulgou uns números bastante alarmantes, né? E preocupantes, apesar de a gente ter toda essa questão
de ensino, de divulgação de conhecimento, eu digo, de profissionais trabalhando com a questão da violência doméstica, da conscientização, de datas, órgãos, etc. A gente tem hoje 140 feminicídios por dia no mundo. Então, a gente tem uma mulher morta a cada 10 minutos. É mais ou menos essa estimativa da ONU. Então, é um número bastante elevado ainda, né? E o Brasil está ocupando esse 5º lugar no ranking de feminicídios, também ainda é bastante grave, né? Os números, eles são assustadores, mas parece que eles não dizem nada. Tu não acha que as pessoas, por mais informações que tenha hoje, em diversos canais, muitos profissionais, ainda assim, culturalmente, a gente tem um impedimento de um avanço para essa mudança? Na verdade, eu acredito que os números sejam ainda piores, porque eu diria assim que muitas mulheres que sofrem violência doméstica não fazem qualquer tipo de registro, seja judicial, seja policial, em relação àquilo. Então, a gente tem subnúmeros, né? Então, sim, não é exato o número, é um número aproximado. Então, eu acredito que seja um pouco pior, né, a situação em relação a números. Inclusive, essa questão de feminicídios, dizem que tem algumas estimativas que, geralmente, 1 a cada 4 feminicídios, a mulher nunca registrou uma ocorrência policial. Então, não é considerado, digamos assim? Ele fica um número, talvez, mascarado? Eles ficam, né? Eles só vão contabilizar a partir do feminicídio, porque daí a violência anterior, não. E tu acredita que, culturalmente, a gente ainda tem muito, como é que eu posso dizer assim, ainda flexibiliza muito para que isso aconteça? Porque a gente vê muitos casos, como tu disse, vem uma violência disfarçada de cuidado. E também daí a parte de que, mas não é sempre assim, hoje ele não está bem, por isso que fez o que fez. Esse tipo de coisa que a gente vê, tipo, ele agrediu hoje, mas amanhã ele dá um presente. Não, é porque ele gosta, ele está fazendo alguma coisa para mudar. Então, esse tipo de coisa não é o que leva a mulher a não denunciar, não somente o medo, a falta de coragem. Então, assim, são várias questões que deixam, eu digo que impedem que a mulher faça esse registro, né, dessa violência. É a questão da promessa da melhora, tem a questão da ameaça, principalmente sobre tirar a guarda dos filhos, né? A gente diz assim, ninguém tira a guarda de ninguém, né, ou retira a guarda, mas isso é uma ameaça bastante constante nos relacionamentos que já estão nessa fase de violência doméstica, dessa ameaça em relação aos filhos. Então, a mulher tem essa questão da proteção em relação aos filhos, né? Tem a questão financeira, que pesa bastante, porque às vezes o que acontece? Ela não tem trabalho, ela não tem profissão, e ela não sabe se vai conseguir se sustentar. Não é nem o medo por si, mas pelos filhos. Então, ela acaba se sujeitando a se manter nessa relação com as promessas do vai melhorar, ou na vitimização do tipo, realmente eu fiz algo que desagradou ele, e eu vou continuar, ele vai, enfim, vai seguindo aquele relacionamento de uma forma precária, mas ela vai seguindo, né? Eu digo que cada mulher tem um motivo para seguir e também tem um momento de despertar e um ato de coragem de fazer essa denúncia, e a partir desse momento, né, tomar pé de que não é só denunciar, mas tem todas as questões, eu digo, jurídicas por trás disso, que é um divórcio, são alimentos para os filhos, a questão da guarda, então são outras questões que vêm posteriores, né? Na verdade, ela tem que saber mais sobre os seus direitos, não é isso? Isso. Para que ela tenha essa coragem. Porque a gente fala muito dos números e também tem quantos casos de feminicídios que aconteceram que a pessoa tinha até uma medida protetiva, mas que não protege, né? Então, esse tipo de número, ele assusta às vezes, né? Esse Sim. número contrário. Mas se a gente fizer o trabalho para que ela saiba dos seus direitos, talvez vá começando a modificar as coisas, não?
Isso, eu acredito bastante na questão do conhecimento, dela saber os direitos, né? O que lhe cabe nesse processo, no que lhe cabe no divórcio, no que lhe cabe, o que é passível de ser feito nessa questão da violência doméstica, na medida protetiva, de que forma ela vai ser resguardada pelo judiciário, pela polícia, né, para proteger os seus interesses e dos filhos. E também eu penso que a questão do conhecimento para as gerações que estão vindo, bastante importantes, e principalmente dos meninos, para que tenham consciência sobre igualdade e respeito em relação às mulheres. Eu acho que a gente vai conseguir avançar ainda mais. Antes de nós encerrarmos, fala um pouquinho sobre o projeto. Então, o e-book que eu mencionei no início, eu dei o nome dele Um Tapa na Cara da Violência Doméstica, no sentido de como se a gente estivesse não vingando, né, a violência, mas que a gente tomasse uma providência em relação à violência doméstica. Então, ele é um e-book que está disponível na plataforma do Hotmart. E as pessoas fazendo aquisição, parte desse valor é destinado para o Instituto As Lolas aqui de Porto Alegre, que trabalha com vítimas de violência doméstica. Então, nossa conversa eu acho que daria também muito mais para esclarecer, para conscientizar. E muito obrigada, doutora Maribel. Eu que agradeço a oportunidade, Marta. Nos vemos em breve. E você que nos assiste, deixe seu comentário para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada e até breve.